Olá, internauta, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um videochat aqui da nossa TV O Tempo Online. Hoje o assunto que vamos abordar é a Rio+20, a conferência que começou nessa semana lá no Rio de Janeiro. A Rio+20 sucede à Eco 92 e dessa vez, na sua discussão, deixa um pouco de lado apenas o desenvolvimento sustentável e aborda também a economia verde, aliada ao bem-estar humano e a integração do homem com o meio ambiente. Para o nosso bate-papo, nós convidamos aqui nos estúdios a professora Fernanda Weisner, bióloga, doutora em ciências e coordenadora do curso de gestão ambiental da UNA. Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Vamos fazer um bate-papo, né? Sim, um bate-papo bem tranquilo. Divulgar um pouquinho as ideias da Rio+20, que elas são importantes para o nosso futuro, né? Sim, principalmente para tirar essa ideia de falta de conhecimento, de entendimento da Rio+20 e desse preconceito que existe quando o assunto é o tema ambiental, a sustentabilidade e economia ligada ao verde. Sim. 1000 tons de verdes, né? Sim. Precisamos pensar dessa forma. A Rio+20 é um evento muito importante. Infelizmente não atingiu a todas as classes como deveriam, visto que o princípio fundamental da Rio+20 seria a nossa atitude enquanto indivíduo para um futuro que seja sustentável no sentido do ser humano ter condição de ter que suas funções vitais sendo desenvolvidas dentro dessa nave espacial chamada Planeta Terra, né? Então isso é importante. A Rio+20 ela vem como um evento, consequência de um evento ocorrido na década de 90, onde consagrou-se... Só deixar bem claro aqui para os nossos internautas que é a Eco 92. Sim, que também foi a primeira tem outro conferência, nome também. a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Sim. E hoje nós estamos completando, né, o 20º aniversário da conferência, novamente no Rio de Janeiro, para verificar e fazer uma análise do que foi proposto e o que foi feito. Infelizmente, fizeram um conceito muito bacana, integrando o econômico, o social e o ambiental, fazendo uma proposta de um modelo de desenvolvimento econômico diferenciado, e que aí tem interesses dos mais diversos, com públicos, né, e atores envolvidos, conflitos de interesses. Mas o mais interessante da Rio+20 é que dentro das suas discussões primeiras, das discussões oficiais, a principal diretriz é a economia verde, justamente para buscar a erradicação da pobreza, que é um dos grandes problemas que a gente tem. Ao desenvolvimento sustentável, né? Sim, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, nós buscamos um equilíbrio entre os fatores sociais, econômicos e ambientais. Hoje, esse conceito, né, depois de 20 anos, já envolve aí valores culturais, uso de espacialização, né, ambiente rural, urbano, país emergente, país desenvolvido, porque, graças a Deus, o mundo é globalizado e as culturas são múltiplas. Então, numa proposta de Rio+20, você tem que contemplar diversidade, diretrizes para a diversidade. E então, já que você está falando nessa diversidade, como que a população, como que os povos vão ter a fala, vão ter a oportunidade de se expressar, de mostrar essa diferenciação dos vários segmentos para os governantes que vão estar presentes na cúpula? A reunião de cúpula ela é restrita, a ONU teve uma série de procedimentos, porque o que acontece? Na década de 90, quando nós fizemos a Rio 92, tivemos aí a estruturação dos grupos majoritários. Então, crianças, mulheres, indígenas, agricultores, as ONGs, os setores, né, relacionados ao comércio, à indústria, ciência e tecnologia. Então, são 9 grandes grupos que têm assento nessas reuniões, devidamente cadastrados, e teve todo um sistema de credenciamento. Seria a discussão dos grandes grupos, os eventos das diretrizes primeiras, né, onde você tem aí governantes dos diferentes países. Então, nessa linha, o objetivo principal é justamente esse, a erradicação da pobreza através da economia verde, que é um aliado item. Com o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento... Sim, aqui nós nunca vamos esquecer que a ideia é o seguinte, a pobreza, ela traz problemas econômicos, por um desequilíbrio econômico você tem problemas sociais e ambientais.
como o meio ambiente está tudo interligado, um Sim. influi no outro, um afeta o outro. Eu vejo a Rio+20 uma concretização de um conceito importantíssimo. O ser humano, ele é parte do sistema, ele não é espectador. Sim. Ele não é como na década de 90, que nós falávamos em preservar florestas, biodiversidade, os animais. E não pensava nas pessoas. Sim, e nós, seres humanos, né, que também fazemos parte do grupo, né, de animais, só que dizem que pensamos, né, e essa é a grande diferença. Tem uma prepotência do ser humano se pensar acima da natureza, do meio ambiente. Sim, e hoje nós podemos constatar que pelas nossas atitudes fazemos parte diretamente dos problemas. Somos os causadores diretos e, detalhe, recebemos as consequências diretamente. Bem. Então, por exemplo, a questão das energias. Hoje se faz grande uso da energia do petróleo. Nós sabemos que essa energia do petróleo, ela gera mudanças climáticas associadas a fatores naturais. A questão da mudança climática ela é complexa. Isso você está falando a questão do aquecimento global. Sim. Diretamente o aquecimento global. Sim. O efeito estufa. Pode ser também. Tudo que diz respeito ao clima, as enchentes lá das inundações, porque varia, maré também dá problema nos oceanos. Então, quando a gente fala de clima, é bacana, porque se você for olhar, a atmosfera terrestre ela é única, não tem barreiras. Ela realmente é globalizada. E pegando assim por exemplos, na nossa sociedade, aqui perto de nós, na região sul, recentemente tivemos casos de tufões, de trovoadas mais fortes, que não são características da região, Sim. mas que estão acontecendo devido ao problema de aquecimento, de mudança climática. As mudanças climáticas foram e são amplamente divulgadas em diferentes comitês, né? Tem um embasamento econômico muito forte, apesar de ser inicialmente um problema ambiental, mas a gente sabe que a mudança climática, por exemplo, altera o ciclo hidrológico dos oceanos, a estrutura daquela vida marinha. E se nós formos olhar que grande parte da nossa alimentação, nós temos pesca, nós temos a questão do equilíbrio ecológico do planeta pelo processo de respiração e fotossíntese que a gente encontra nas águas, que afinal de contas os oceanos realmente são os pulmões do mundo e não as florestas como nós achamos, e ainda é amplamente divulgado isso. É importante a gente deixar claro que se você tem uma alteração de clima, você desestruturou o oceano. Você também desestrutura uma economia muito forte que é a pesca. Então, você tem aí o quê? Que essa questão de oceanos também é um item que está sendo amplamente, é um dos temas da Rio+20. Uma outra ligação que é interessante com relação a isso, que nós podemos abordar é o seguinte: o clima, ele, como você mencionou, pode gerar tufões, tsunamis, né? Ele gera um desequilíbrio. Desastres naturais também é um tema dessa Rio+20. Por quê? Você precisa ter medidas de construção civil, de proteção ao ser humano. De cautelas, de prevenção. De prevenção. Ou seja, medidas preventivas. Porque depois que você tem o problema, as medidas são corretivas. Isso. E muitas vezes uma medida preventiva, ela é muito mais barata do que uma medida corretiva. Se nós estamos falando de economia verde, aí um fator importante. Um outro tema que é interessantíssimo, que também é colocado, é a questão das águas. Se você altera o clima, você altera o ciclo hidrológico. Está vendo? Está tudo relacionado. Está tudo relacionado. Entendeu? E está vendo que nós estamos no meio da situação, que nós é que causamos os diferentes problemas e precisamos resolvê-los? Sim. Então, olha só que interessante. A questão Vamos dizer assim, nós bagunçamos a casa, agora nós temos que arrumá-la. Para poder deixar esse ambiente... Para poder usufruir e viver nesse ambiente. Não é? Quer ver uma outra situação? A questão das mudanças climáticas altera diretamente a agricultura. Por quê? Porque você altera os ciclos de secas, de cheias. Então, você tem problema de irrigação. Sim, aí a pessoa, vamos dizer assim, que está assistindo o nosso videochat pensa, mas muda isso, o que vai dar o problema para mim? Na hora que ele for comprar a verdura dele, vai lá no mercado central, no mercado do Cruzeiro, vai comprar a hortaliça dele e ver que está aquele preço absurdo, ele acha que é o vendedor que está sendo sacana, que está querendo ganhar mais. Mas aí a gente não é, seguinte, tem vários fatores atrás disso. Tá vendo? É um fator ambiental que vai interferir diretamente no bolso do consumidor. Então, se nós formos pensar, essa questão da agricultura, ela também é relevante no processo, porque se hoje nós somos aí
alguns bilhões, né? 7 bilhões. 7 bilhões. Com uma projeção de chegarmos a 9 bilhões em 2050. Eu lembro assim Haja comida, concorda? Quando eu era mais novo, assim, a primeira vez a gente falava assim, nossa, nós somos 5 bilhões. Eu tentava pensar. 5 bilhões. O tanto de pessoas que é. Eu não sou novinho, mas também não sou tão velho. E agora nós já estamos em 7. Foi um pulo, assim, foi uma explosão demográfica absurda. E é o que você falou, nós precisamos de espaço, nós precisamos de estrutura sanitária para poder sustentar todos os dejetos que são produzidos nessa sociedade. Tem um consumo que é grande e o consumo que é vendido em toda a sociedade é um consumo intenso de troca, de descarte. Sim, é interessante quando a gente menciona consumo, porque consumo está relacionado com a questão dos empregos, está relacionado com a questão de comportamento. Então, quando a gente pega os próprios dados da ONU para subsidiar, né, algumas informações, quando você olha lá que desses 7 bilhões, praticamente 1,5 milhão, 1,5 bilhão não tem eletricidade, 2 bilhões não tem vaso sanitário, você fica pensando assim, 1,5 bilhão vive com $1,25 por dia. Como é que você pode pensar numa condição melhor com tantas discrepâncias numa sociedade que é globalizada, onde você tem ação e reação nos diferentes níveis? Então, o conceito hoje do ter, que é muito divulgado, né? Para ser aceito num grupo, você tem que ter uma calça, você tem que ter aquele iPhone, iPad, né? Você tem que ter aquele computador ou aquele tablet. E isso é interessantíssimo. E as pessoas não têm um pensamento, os jovens hoje, eles querem assim, eu vou me formar e eu quero uma projeção restrita ali, 2 anos, quando é o longo prazo deles, um salário de R$10.000. Se você for pensar isso... E se você for pensar... Eu quero ter um salário de 10 mil, já quero ter a minha casa, o meu carro, coisas que os pais levaram anos a fazer. Tudo bem, que nós as sabemos... sociedades são diferentes, mas, como a gente já falou, o número de pessoas já aumentou e o nosso planeta não está aguentando. Sim. E uma outra coisa que é importante, as sociedades são diferentes, mas a capacidade de suporte do planeta é a mesma. Nós vivemos no mesmo planeta. Nós vivemos no mesmo planeta, na mesma distribuição espacial, com as mesmas condições, precisamos plantar para todo mundo, dar saneamento para todo mundo. Sim. Então, água, agricultura, energia, são itens que estão sendo discutidos na Rio+20. Um outro item interessante, cidades sustentáveis. Eu acho que as cidades deviam ser chamadas cidades saudáveis. Por quê? Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós vamos tratar de assuntos ambientais, você já reparou que as pessoas só tratam dos problemas? Até agora eu não falei nada assim, só falei de problema. Não, a única coisa vai falar de solução sim, que já tem muitas perguntas aqui dos internautas, agradeço a participação. Daqui a pouco vou abrir para as perguntas, aqui a Fernanda vai responder, mas então fale então das coisas boas também. Das coisas boas. Você ter chance de participar de um evento desses é importante. O indivíduo já faz parte do conjunto. Ele quer se informar, ele quer posicionar, ele quer construir. Isso é importantíssimo. Uma outra, as cidades saudáveis implica, se você for olhar hoje, a estrutura da cidade, ela é um grande impacto negativo. Por quê? Porque você tem problema de resíduos, você tem problema de água, você tem problema de mobilidade, problema de construção. Né? Você tem... Problema de violência também, nós temos que colocar as questões de segurança, né? Segurança. Então, quando a gente fala de segurança ambiental, se o ser humano faz parte desse contexto, ele está inserido, ele é ativo, ele é passivo de exercer uma ação e receber aquelas ações que vão ser geradas dali, é segurança pública, transporte, melhoria da qualidade de vida, do bem-estar, equidade social, justiça, tudo isso. E se você for olhar, são bases que já vêm estruturadas na Agenda 21, que foi um documento da Rio 92, justamente para dessas diretrizes. Hoje tem alguns assuntos que estão acontecendo, né? A pauta dos eventos paralelos hoje, nós temos 3 fóruns que eu achei interessantíssimo.
o Fórum do Empresariado Sustentável, tá? Que vai discutir justamente questões de sustentabilidade para as organizações. E hoje nós sabemos que para ser competitivo no mercado, você precisa ter ações ambientais, certificações, selos. E aí ambientais não é só meio ambiente, é aspectos sociais, cumprimentos normativos, cumprimentos técnicos, que se você for olhar, são bases para você ter uma cadeia produtiva eficiente de sucesso. Isso é muito bacana. O empresariado, ele já tem uma diretriz. Nós temos aí uma concorrência pelo modelo, né, vigente, o modelo econômico vigente. Mas se você for olhar, os licenciamentos ambientais, os selos, as certificações já são exigências que o empresariado tem que cumprir para que ele tenha um produto competitivo. Sim, e aceito. Isso não foi feito só, não é de agora, já tem um histórico, né? Um tempo. Um outro fórum que foi interessantíssimo hoje foi sobre ciência, tecnologia e inovação. Se nós temos problemas, nós temos que ter pesquisa para conseguir buscar aquela solução mais adequada. Aí, eles estão para serem resolvidos. Sim. E se nós causamos, nós teremos que ter criatividade suficiente para resolvê-los. Por isso, né, quando nós estávamos aqui no bate-papo inicial, eu brinquei com você e disse assim, eu não acredito que as pessoas, numa relação professor-aluno, exista um aprendizado amplo se você não tiver a humildade de entender que é uma troca de experiências. Tanto para aquele que está ali na função do professor, que tem uma experiência um pouco maior, como aquele que está ali como aluno, mas tem uma vivência prática, uma vivência cotidiana, que, correta ou não, é o momento de se identificar prós e contras para uma melhoria, porque dali ele também vai ser um multiplicador. Então, isso é a grande vertente aí da Rio+20. Fernando, então, pegando esse seu viés aí, vou pegar aqui duas perguntas. A primeira do Fausto, de Betim. Ele pergunta, atualizou. O que podemos esperar de concreto nessa cúpula? Acho que está muito teórico e nada prático. E a segunda pergunta da Valquíria Lago, ela está em Londres, muito obrigado pelo acesso, pelo prestígio. Ela fala o seguinte, moro no exterior há 7 anos e vejo o Brasil como uma força no cenário internacional. Esse evento do Rio+20 coloca ainda mais o país num patamar elevado no cenário internacional. Então, começando pela pergunta do Fausto, o que pode realmente sair de concreto na Rio+20? E o que isso influencia no Brasil, de como o Brasil é visto no cenário internacional? O que credencia o Brasil a poder fazer exigências, propor ações, pensando que nós temos um país de contingência de tamanho continental, com uma biodiversidade riquíssima, com aquíferos que nenhum outro lugar tem. Como que o Brasil pode se destacar tendo essa força, sendo o carro-chefe desse pensamento de um desenvolvimento sustentável? Sim, Fausto primeiro. Fausto primeiro. Eu agradeço a pergunta porque um dos outros eventos paralelos hoje é justamente a Cúpula Mundial de Líderes. O nome correto não é esse, mas é justamente um momento que tem para se buscar como é que nós vamos dos legisladores, Cúpula Mundial dos Legisladores, que é o inédito nessa Rio+20, que é como é que nós vamos buscar a fiscalização se o que está sendo proposto está sendo cumprido. E como é que vai ser criada essa engrenagem para as coisas realmente funcionarem como uma engrenagem. Não importa se eu estou em Betim ou se eu estou em Londres, né? Essas duas perguntas vieram de tão longe, complementares e pertinentes. Como pede um raciocínio de sustentabilidade, né? Então, eu vejo o seguinte, a cúpula Rio+20, ela já dá uma abertura muito grande para que a gente tenha atitudes pessoais que tenham projeções internacionais. Ou seja, você parte do indivíduo para o coletivo. Então, você dá um empoderamento ao indivíduo para que ele tenha ações. Então, nós não temos mais aquela desculpa, o governo não faz. Também é a ideia que nós estávamos comentando antes aqui, que antes pensava no comportamento do mundial, do todo, de ações para o indivíduo. E agora, ao contrário, temos que pensar o comportamento do indivíduo, como que ele faz, como é o dia a dia dele, para
para isso mudar o cenário global. Sim, isso é um outro item que está sendo discutido dentro da grande cúpula, junto com a erradicação da pobreza. O outro item é justamente esse. Como é que nós vamos fazer para ter um controle se os acordos que estão sendo firmados estão sendo cumpridos? Como é que vai funcionar realmente essa engrenagem? Então, eu vejo, tem muita teoria, concordo com ele, muito debate filosófico, a oportunidade muitas vezes é desvirtuada para algumas discussões políticas que a gente não pode deixar de colocar, porque política é sustentabilidade, é diretriz. Então, eu penso assim, se você já está dando ao legislador uma condição dele ser cobrado e nós fiscalizarmos, então cabe ao indivíduo o exercício de cidadania. Isso no Brasil, isso ainda é muito carente. Né? Às vezes nós recebemos ofertas de coisas extremamente simples para acatar determinadas decisões que não seriam decisões úteis para o coletivo e sim para o indivíduo naquele momento, nem a médio e longo prazo. Infelizmente, nossa história relata alguns itens dessa forma. Infelizmente. Então como vamos mudar essa... Como vamos mudar? Que seria a questão, né, da Valquíria de Londres, não é isso? Ela é uma visão interessante porque é uma brasileira que está fora e tem uma visão externa do nosso potencial. E o que é diferente, que nós começamos aqui o bate-papo falando do não conhecimento da população sobre esse evento que é a Rio+20, uma pesquisa divulgada semana passada, antes do começo do evento, mostrou que somente 22% dos brasileiros sabiam o que era a Rio+20 e do que ela se tratava. Então isso mostra, tipo assim, é só realmente quem está na área, quem está por dentro do assunto é que sabe. Diretamente envolvido. A grande população, a maioria, está por fora. Eu sou brasileira, acredito muito no nosso país, acho que tem um potencial muito bacana, porque nós já temos uma biodiversidade encantadora, amplamente divulgada, rica. E quando você quer fazer qualquer movimento, né, seja da área do turismo, da economia, da política, você tendo a natureza de pano de fundo, né, a beleza das aves, né, dos grandes animais, das plantas, já te dá uma abertura enorme, já acena, porque a natureza ela já transmite uma tranquilidade, uma paz, uma harmonia importantíssima. Quando ela coloca, o Brasil, mais uma vez, foi colocado no cenário internacional por ser promissor. Nós temos políticas de governo que são diferenciadas, né, independente da legenda, que isso aqui para a gente não importa. O que importa foi bacana, vamos dar continuidade. Então, cabe ao indivíduo... e passar para frente justamente, também. Não precisa mudar o governo, acabar tudo, porque isso era de uma legenda, não. Vamos pensar sistemicamente, isso aqui está sendo bom para a comunidade. Pensar a forma de governar mesmo. Essa é a ideia. A governança é o pilar da democracia. Justamente. E principalmente que eles estão lá, porque nosso país é democrático, fomos nós, cidadãos, exercendo a nossa cidadania, a nossa consciência, que colocamos aquelas pessoas para nos representar. Então, eu penso quando o Fausto coloca assim, é possível mudar? É possível mudar pela educação, pelo senso crítico e pela inserção que nós temos no poder de decisão, que é o voto. E nós temos que ter noção de que esse é um movimento que não é feito de um dia para o outro, da noite para o dia. É como a educação, é algo que vai se trilhando, vai paulatinamente, é passo a passo, até chegar no ideal ou próximo do que se quer. Tem que internalizar, né, para depois externalizar. É o que você falou, não adianta impor, você tem que construir, isso mesmo. E aí, quando ela coloca assim, o Brasil, ele é um cenário promissor, ele é um cenário promissor. Eu falei da natureza, nós temos o potencial criativo, que é reconhecido, nós temos bons instrumentos de gestão, nós temos boas políticas públicas, nós temos aí mercado competitivo, nós temos uma questão muito interessante que nós não temos algumas mazelas como guerras, né? Alguns desastres naturais, nós não somos acometidos como outras nações são e geram problemas. Então, isso desperta uma visualização, poxa, então aquele lugar é um lugar diferente.
Se tem pessoas, se tem natureza, se tem uma economia promissora, se tem políticas públicas, se você tem um espaço diversificado, se tem riquezas e diversidade cultural maravilhosa. Olha bem, político, social, econômico, cultural, ambiental, não são os pilares de sustentabilidade? Então, você está respondendo aqui uma pergunta do internauta do Carlos, lá de Patinga, que era justamente isso. O que falta para o Brasil ser referência em sustentabilidade no mundo? Eu penso um fortalecimento do indivíduo, das ações que foram feitas, mesmo que em pequena escala, nas diferentes comunidades, que elas podem ser reproduzidas numa escala estadual ou mesmo nacional, e aí alcançar um porte de visualização, porque mostra uma construção. Vamos pensar assim, o mesmo caminho, né, vindo de baixo para cima. Sim. Começa municipal, ou senão, começa lá no seu bairro, que aí pode ser adotado em toda a cidade, Sabe que passa na região, um exemplo estado. prático interessante? Associação de bairros. Nós podemos ver dentro de Belo Horizonte, nós temos bairros com associações extremamente fortes, atuantes que pressionam, vão na técnica, e nós temos bairros que nós temos problemas gravíssimos e não tem nenhuma liderança. E a justificativa é sempre assim, mas a gente não tem tempo. O ser humano ele precisa ter tempo para ele ser humano. Então, você se disponibilizar um tempo para vir falar sobre Rio+20, eu como educadora, eu penso assim, estou fazendo meu exercício de cidadania. Sim. Por quê? Porque eu estou compartilhando com outros um conhecimento que estava restrito na minha formação. Né? Você estando aqui exercendo sua profissão de entrevistar uma pessoa para falar de Rio+20, sendo que é um cenário que está pouco conhecido, é o seu exercício de cidadania aliado à sua atividade profissional. Você podia falar, não, prefiro falar de acidente de carro, não é? Ou de e futebol. As pessoas que estão nos ouvindo estão perguntando, é uma forma de participação. Sim. E estão dando oportunidade para que as pessoas se organizem enquanto sociedade, que a nossa sociedade ela tem várias estruturas de gestão, de organização da sociedade civil. Mas nós ainda não temos uma força pelo potencial que nós temos enquanto nação para exigir as nossas políticas, o cumprimento das nossas políticas públicas, o cumprimento da nossa Carta Magna, que é de 88, e já preza isso tudo. Né? Antes ainda da Rio 92. Da Eco 92. E o conceito de desenvolvimento sustentável, ele foi divulgado em 92, mas como ele veio sendo construído ao longo de um tempo. Então, lá no final da década de 80, já se falava desse progresso. E foi justamente um período de construção também, de democratização do Estado brasileiro, que a gente fala da nossa Carta Magna, que fala de moradia, de saúde, de educação. Olha que interessante, que é a base do que está sendo discutido. Sim. E se você for olhar, nós temos políticas públicas para isso. Entendeu? Olha, aparentemente parece que nada tem a ver com o Rio+20. E nosso dia a dia é uma Rio+20. Sim, não é? Concordo. Infelizmente, Fernando, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, do nosso videochat, mas antes, queria pegar mais uma pergunta aqui do nosso internauta aqui, do Carlos, também de Patinga. A pergunta do Carlos é similar com a do Adair. Queria agradecer a participação de todos aqui. O videochat está bombando de perguntas, muito, muito legal mesmo. É interessante ver que esse assunto, ele é um assunto discutível, é um assunto de interesse da população, mas eu acho que ele tem que ser, vamos dizer assim, tem que ter um start, tem que ter um começo para essa discussão, senão fica só naquele papo do dia a dia. É tempo, trânsito, futebol e novela da Globo. Não, nós podemos mudar as nossas discussões, os nossos pontos de vista, é só querer, e acho que é só começar. E a pergunta do Carlos, desculpa aqui interrompendo, você ia falar, é que ele pergunta o seguinte, o Brasil é um dos países que mais desmatam. Não é antagônico essa realização de um evento de sustentabilidade como a Rio+20 no nosso país? Sim, sim. É interessante porque nós estamos vindo aí de uma discussão de código florestal enorme. Eu penso, e aí eu vou falar, e é uma ideia que eu sempre divulgo como coordenadora, como professora, eu acho que isso é extremamente importante. A questão do desmatamento,
vai afetar as questões agrícolas, vai afetar a questão de alimentação, a questão da água, a questão dos desastres naturais. Então, é incoerente? É bastante incoerente. Mas o que eu penso é o seguinte, se você tem problemas ambientais sérios, como é este caso específico, não seria um momento de nós, brasileiros, sabemos que lá, naquela área foi desmatada, tem uma criação de gado. Não vamos comprar aquela madeira, não vamos comprar daquela carne. Isso é indivíduo em prol do coletivo. As pessoas pensam assim, tem várias campanhas, assim, não compro determinada marca porque eu ouvi dizer que em tal país ela usa mão de obra infantil. Por que também não tem esse mesmo pensamento aqui? Sim, vamos trazer para a nossa realidade, você não precisa ir longe. Quando ele fala do desmatamento, que é incoerente, ele está coberto de razão. Por quê? Porque é completamente divergente. E se nós estamos falando de sustentabilidade e pelo que está sendo discutido na Rio+20, isso é um fator importante. Agora, eu vejo uma outra situação, que a visão externa ela é sempre importante. Não seria, pelo nosso potencial, uma chance que está sendo dada ao país como um todo de refletir as suas atitudes? Sim. Para um melhoramento econômico? Olha, vocês têm um país bacana, funciona uma série de coisas, mas vocês têm alguns calcanhares aí que precisam ser resolvidos. O desmatamento é um deles. E vamos dizer assim, são calcanhares, são problemas que todos já sabem, são pontuais. Sim. Vamos dizer, são problemas que existem, mas que nós não sabemos. Sim, quais problemas são. E uma outra coisa importante é o seguinte, já existe política do governo que remunera fazendeiros, né? Porque aí nós temos que lembrar que nós temos pequeno produtor, médio produtor e grande produtor. E que a maioria em número, né, de indivíduos que lidam ali com a terra é pequeno e médio produtor. Então, existe uma política do governo que dá a Bolsa Verde lá para o camarada manter a área dele. Então, ou seja, já é uma política do governo para minimizar as questões do desmatamento, né, que é importantíssimo. Okay. Gostei da pergunta. Também eu agradeço todas as perguntas. Agradeço mais uma vez você, Fernanda, por participar aqui do nosso videochat. Pode ter certeza que, para mim, foi uma surpresa saber que esse assunto causou grande interesse dos nossos usuários, dos internautas do Portal Tempo e também dessa nossa conversa. Foi muito, muito gostosa mesmo, foi muito bom de ver, conversar sobre esse assunto da Rio+20, que não ficou só restrito a isso, é bom as pessoas saberem isso. E eu gostei muito de uma frase que você falou, que dia a dia nós vivemos uma Rio+20. Sim. E aí, eu vou dizer uma coisa, todos esses internautas que participaram são agentes ativos de mudança, não é? Porque nós estamos aí 3 e pouca da tarde e o pessoal interessado no assunto. Eu espero que eu tenha cumprido, eu me coloco à disposição, caso tenha dúvidas. Eu entendo que ser educador, você também tem que ajudar no que você vai fazer para que o outro se sinta bem e também possa fazer. Eu acho isso importantíssimo. Então, com relação a Rio+20, penso que tem inúmeras discussões filosóficas, ideológicas que são importantes, mas existe um canal, mesmo que pequeno, aparentemente uma pequena fresta, que permite que as pessoas, que vai permitir que nós, enquanto indivíduos, no nosso dia a dia, possamos melhorar o nosso próprio bem-estar. Isso eu acho importantíssimo. Sim. Muito obrigado, Fernanda. Muitíssimo obrigada. Agradeço também você, amigo internauta. E lembro, se você está chegando agora no nosso videochat, logo mais ele vai estar disponível aqui mesmo no portal O Tempo Online. E também convido você a acompanhar a Rio+20 através do jornal O Tempo, onde nós estamos divulgando tudo o que acontece lá, todas as discussões, todas as propostas, todos os projetos que estão sendo divulgados e também trazendo para a nossa realidade, falando aqui do que acontece aqui em Minas, em BH, e também dando dicas de como vocês podem levar para o seu dia a dia um pouco mais desse desenvolvimento sustentável como pessoas. Muito obrigado e até a próxima.